Aston Martin tem problemas inesperados com contratação de Adrian Newey. É isso aí, rapaziada. Adrian Newey, o cara que já desenhou os carros mais icônicos da Fórmula 1, agora vai trazer seu talento único para Aston Martin. Mas calma lá, nem tudo é festa nesse novo casamento. Há problemas potencialmente sérios à vista, e vamos detalhar tudo para você. Primeiro de tudo, o maior desafio: como manter essa turma de estrelas que chegou junto com Newey dentro do orçamento. A regra da Fórmula 1 só permite 3 executivos fora do teto de gastos, mas a Aston Martin agora tem uma lista muito mais longa de grandes nomes. Mesmo que o pagamento de Newey venha em parte com ações da empresa, isso pode não agradar as outras equipes, que certamente vão protestar. Além disso, trazer Newey como o novo parceiro técnico de gestão é um movimento ousado da Aston. Ele é um gênio na guerra dos desenvolvimentos fora das pistas, algo que as equipes de ponta dominam. Mas a verdade é que tirar o melhor desse mestre dos carros não vai ser fácil. Já avisaram, se você tem o Adrian Newey no time e não ganha, é um desperdício. Se ganha, é só porque ele estava lá. Ou seja, a pressão é enorme. E a Aston Martin vai precisar lidar com isso com habilidade. A Red Bull soube aproveitar a genialidade dele, criando um ambiente onde ele pudesse focar no que faz de melhor. Agora, é ver se a Aston Martin vai conseguir fazer o mesmo. Falando em Red Bull, a saída de Newey deixou um buraco enorme lá. Há uma tensão palpável na equipe desde que ele anunciou sua saída. Newey é um veterano, vai fazer 66 anos no fim do ano, mas ainda tem um fogo aceso dentro dele para fazer a diferença. Muita gente aposta que essa é a última grande aventura dele em uma equipe de ponta, e ele vai querer terminar com um sucesso estrondoso. E, quando se trata de decisões cruciais, ele é o cara que todos querem ter do seu lado. Mas vamos pensar um pouco. A Aston Martin é uma equipe com mais de 1000 funcionários, e não é fácil manter todo mundo motivado, especialmente quando se traz uma figura de peso como Newey. Ninguém quer ser coadjuvante, certo? E introduzir alguém tão influente assim pode ser uma operação delicada. Por outro lado, ele já tem experiência trabalhando com a Honda na época da Red Bull, então isso pode ser uma vantagem para a Aston, que também vai usar motores Honda. Outro ponto importante é que Newey tem uma mente brilhante e já deve estar pensando nas grandes mudanças aerodinâmicas que vão chegar com as novas unidades de potência em 2026. Esse é um dos motivos pelo qual o dono da equipe, Lawrence Stroll, já deixou claro que eles vão focar tudo nesse ano. Ou seja, Newey terá tempo de sobra para preparar a equipe para essas novas regras e, claro, trazer seu toque de genialidade. Agora, não pensem que tudo é só vantagem. Newey é conhecido por ser incansável. Se ele quer algo, ele vai atrás até conseguir, mesmo que pareça impossível no tempo ou no orçamento disponível. Isso significa que a Aston Martin vai precisar ter muito jogo de cintura para lidar com o estilo agressivo dele. E claro, precisa também de um certo poder político para conseguir extrair o melhor dele. É um jogo de xadrez em que cada movimento tem que ser bem calculado. Com a chegada de Newey em Silverstone marcada para março de 2025, ele terá tempo de sobra para colocar seu toque na direção do carro da Aston Martin para 2026. Lawrence Stroll já avisou que o foco deve ser nas novas regras que entram em vigor nesse ano. Eles sabem que tem um ano para preparar o terreno para o que pode ser um dos maiores saltos de performance da equipe. No entanto, o brilho de Newey também traz alguns desafios novos que a Aston Martin vai ter que resolver rapidamente. Como bem apontou o comentarista Brundle, essa não é uma missão simples. Ao trazer uma mente tão brilhante, a equipe precisa garantir que o ambiente permita que ele trabalhe em paz, sem pressões desnecessárias, mas ao mesmo tempo, precisa controlar o orçamento e as expectativas internas. Por falar em desafios, uma questão crítica é como a Aston Martin vai lidar com o fator ego. Em uma equipe de Fórmula 1, especialmente com mais de 1000 funcionários, o ego e a política interna são tão importantes quanto o desempenho na pista. Com um nome de peso como Newey, outros líderes técnicos e engenheiros podem se sentir diminuídos ou mesmo ameaçados. É essencial encontrar um equilíbrio que mantenha todos motivados e comprometidos com o objetivo maior. E aí vem a pergunta que não quer calar. Será que a Aston Martin consegue criar uma estrutura que favoreça o trabalho de Newey?
como a Red Bull fez por tanto tempo? Ou será que ele vai se deparar com as mesmas dificuldades que enfrentou em equipes menores, onde não tinha o apoio necessário para implementar suas ideias inovadoras? Essa é uma resposta que só o tempo dirá. Outro detalhe importante é como a Aston Martin vai usar a experiência de Newey para se adaptar às novas regras aerodinâmicas e de potência que chegam em 2026. Sabemos que ele já deve estar estudando todas as variáveis possíveis e pensando em soluções fora da caixa. Afinal, esse é o estilo dele: inovar e surpreender com ideias que ninguém mais pensou. Mas, no final das contas, tudo se resume a resultados. A Fórmula 1 é um ambiente extremamente competitivo, onde não há espaço para erros. A Aston Martin precisa mostrar que a chegada de Newey não é só um golpe de marketing, mas uma estratégia real para alcançar o topo. E isso vai depender de como eles aproveitam o tempo que têm até 2026 para se preparar. Uma coisa é certa: a chegada de Newey coloca um alvo enorme nas costas da Aston Martin. Todas as outras equipes estarão de olho, esperando o menor deslize para criticar ou até protestar, especialmente em relação à questão do orçamento. Portanto, a Aston Martin precisa ser extremamente cuidadosa em como lida com essas questões. E não é só isso, pessoal. Newey é conhecido por ser implacável. Ele não aceita não como resposta. Se ele acredita que algo precisa ser feito de um jeito específico, ele vai insistir até o fim. Isso pode ser um ponto positivo, trazendo uma visão única e inovadora para a equipe, mas também pode gerar conflitos internos se o restante do time não estiver alinhado com sua visão. No fim das contas, estamos falando de um jogo de grandes apostas. A Aston Martin está colocando suas fichas em um dos maiores engenheiros da história da Fórmula 1. Mas essa é uma jogada que pode tanto levar a equipe ao sucesso, quanto ser um tiro no pé se não for bem executada. A pressão está alta, e todo o paddock vai ficar de olho para ver o que vai acontecer. O que a Aston Martin precisa fazer agora é garantir que tenha uma estrutura sólida, que permita a Newey fazer o que faz de melhor: inovar sem amarras. Eles precisam criar um ambiente onde ele possa trabalhar livremente, mas dentro dos limites do regulamento, para evitar problemas futuros com as outras equipes e com a FIA. A expectativa é enorme, e o tempo está correndo. A Fórmula 1 não espera ninguém, e a Aston Martin precisa se adaptar rapidamente à nova realidade com Newey a bordo. Se conseguirem fazer isso, tem tudo para se tornarem uma força dominante nos próximos anos. Se não, vão descobrir da maneira mais difícil que talento, por si só, não é suficiente para vencer. Então, meus amigos, o que esperar dessa nova fase da Aston Martin? Vamos acompanhar de perto, porque uma coisa é certa: com Adrian Newey no comando, emoção e polêmica não vão faltar. E quem sabe, no final de tudo, a Aston Martin não nos surpreenda com uma virada histórica? Bom, por hoje é isso, rapaziada. E até o próximo vídeo.